Obrigado à repórter Tayane Mello, direto de Brasília, conosco. Nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal Gente nesta manhã com o deputado federal pela União Brasil do Ceará, Danilo Forte, que foi relator da LDO, está muito ligado a esse assunto das emendas e vai poder trazer um pouco mais de informação para nós, do lado aqui do parlamento, sobre essa briga entre os poderes. Deputado, o senhor vê alguma solução a curto prazo? O Congresso vai seguir negociando, vai procurar o Supremo Tribunal Federal, o Executivo também está nessa questão toda. Qual vai ser o próximo passo pelas informações que o senhor tem? Bom dia. Primeiro, é importante que cada poder saiba o tamanho do seu quadrado, né? Essa sobreposição do judiciário querer legislar ou do executivo querer legislar, isso é muito ruim porque distorce a autonomia entre os poderes e prejudica a harmonia necessária na construção do diálogo. O parlamento é uma casa de diálogo. Lá se encontram todos os representantes do povo brasileiro, né, de todos os estados, de todas as raças, de todas as torcidas, de todas as cores, ali estão representados. Então, nós temos a obrigação de dialogar. Fomos surpreendidos por uma decisão monocrática e diante de uma lei que foi votada com base no artigo 166 da Constituição Federal. Em nenhum momento foi questionada a constitucionalidade do que foi votado. O que foi questionado foi a transparência na execução orçamentária. E essa transparência precisa ser construída de forma mais clara. Nas emendas PIX, dita PIX, porque elas têm agilidade na transferência do recurso do Tesouro Nacional para os entes federados, estados e municípios, elas já são emendas individuais em que o parlamentar é obrigado a assinar um encaminhamento. Então, inclusive, eu coloquei na LDO desse ano o artigo 85, em parceria com o Tribunal de Contas da União, num diálogo que eu fiz com o presidente Bruno Dantas, para que o Tribunal de Contas da União acompanhasse a saída do recurso do Tesouro Nacional e os tribunais de contas dos estados ficassem responsáveis pela fiscalização nos estados e nos municípios. Está lá no artigo 85 da LDO desse ano. Então não tem nenhuma novidade. Quanto às emendas de comissão, Pedro, você lembra bem que eu queria, inclusive, criar a emenda de bancada partidária, como é no modelo alemão. Mas o debate foi muito curto, não houve uma compreensão por parte dos líderes naquele momento, então ficou nas comissões temáticas. E nas comissões temáticas temos um problema sério. Qual é o maior problema? É que uma comissão de um ano faz o orçamento do outro ano, do ano subsequente, e essa comissão muda. Então muda o presidente, muda muitas vezes a composição, aquilo que foi encaminhado por um presidente, o outro tem que assinar sem ter interesse ou sem ter uma preocupação maior do que vai ser executado, e isso cria um dificultador. Então, diante disso, nós precisamos aprimorar esse instituto ou substituí-lo. Eu advogo, inclusive, que para o ano que vem, em 2025, em vez de ter emendas de comissões temáticas, nós tenhamos a emenda de comissão partidária, porque aí assina o deputado que está indicando, ou o senador, assina o líder da bancada, e o partido pode criar, inclusive, programas de políticas públicas. Por exemplo, nós estamos criando um programa com relação às crianças com deficiência, que é os núcleos de atenção às crianças, principalmente as que têm transtorno de espectro autista. Você pode criar uma política para criar esse núcleo nos estados e o partido assumir essa bandeira. E aí você tem uma bandeira programática, partidária, sendo executada. O que não pode é ficar se brigando pelo dinheiro, escamoteando a briga, dizendo que é buscando meramente transparência, onde não precisa de luz. Mas onde precisa de luz é sempre bom, é sempre salutar. Existe uma expectativa muito grande nessa reunião que vai ter hoje do presidente Lira com o presidente Lula, né? E acredito eu que a gente possa marchar para a construção de um texto capaz de não só destravar o orçamento hoje, que prejudica a execução de política pública, prejudica os estados e municípios que têm que receber esse dinheiro do governo federal e está suspenso, como também uma solução a longo prazo, onde a gente pode trabalhar na construção do orçamento do ano que vem.
Deputado, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Assim, o governo e o Supremo têm alegado falta de transparência, que é preciso rastrear o dinheiro. É como se insinuassem tanto o ministro governista, da bancada do governista do Supremo, quanto o próprio governo, eles meio que insinuam que aquela insinuação que está na cabeça das pessoas, de muita gente, né, e pouco informada, que o dinheiro sai do Tesouro para o bolso do deputado, né? Não vai para prefeitura ou para o governo estadual, né? Como ocorre de fato, né? Portanto, assim, são mentirosas. O senhor considera mentirosas essas alegações nas quais se baseou a decisão do ministro Flávio Dino, negócio de transparência, porque se o dinheiro é liberado mediante requerimento ou requisição lá do deputado, assinado por ele, chancelada pelo Congresso Nacional, e onde é que está a falta de transparência nisso? O senhor considera que essa decisão é baseada em alegações mentirosas? Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter a preocupação, Cláudio, bom dia, de que corrupção tem que ser combatida pelos órgãos de controle. E eu trouxe os órgãos de controle para fazer o acompanhamento das emendas. Quem foi ao Bruno Dantas para escrever o artigo 85, para inclusive pedir a parceria do Tribunal de Contas, fui eu como relator, né? Com relação às emendas de comissão, a gente precisa de mais transparência, podemos discutir, inclusive, quando eu fiz a lei em 2022 que reduziu os impostos, teve um problema que os estados entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Gilmar Mendes criou uma Câmara lá, eu participei, onde nós discutimos os reflexos daquela redução dos impostos e se encontrou um denominador comum. Por quê? Porque tinha estado, como o Rio de Janeiro, que cobrava 34% do ICMS e nós reduzimos para 17%. Foi a primeira vez na história que fizemos uma lei para reduzir impostos. Então, ficar jogando a culpa, né, panfletariamente de um poder do outro, tem corrupção também no executivo. Ninguém pode esquecer e apagar o Petrolão. Ninguém pode esquecer e apagar a Lava Jato. E são fatos recentes. Deve ter outros também que precisam ser apurados. O judiciário também tem problema. E vem com são afastados aí desembargadores, juízes, por problema de corrupção. Então, onde tem o ser humano, tem a fragilidade, muitas vezes, de se entregar a um desvio de conduta. E para isso é que existem os órgãos de controle. Agora, fazer um discurso político em cima disso, para justificar uma medida que suspende a execução orçamentária, a gente pode criar uma crise institucional. E o Brasil não precisa de uma crise institucional nesse momento. Nós já temos uma crise fiscal. Aliás, crise fiscal no Brasil nós temos desde o Império. Por quê? Porque o orçamento não é impositivo. E cada vez se distorce a execução orçamentária. Porque se nós tivéssemos um orçamento 100% impositivo, como é em 90% das grandes nações do mundo, o orçamento era mais enxuto. E sendo mais enxuto, tinha uma margem menor para manipulação e para desvios. Então, o que a gente precisa é ter um controle maior e uma harmonia maior entre os poderes para ter um país com uma razão mais clara de que nem o orçamento pode ser feito inflado para atender a todo mundo, que não atende, e nem o país pode viver a vida toda correndo atrás de equilíbrio fiscal, que é o que a gente faz ano após ano no Brasil. Por quê? Porque o orçamento é inflado e porque nunca fecha a conta. E aí aumenta a taxa de juros, assombra com a volta da inflação, e quem paga a conta no fim é o povo. Então a gente precisa ter clareza que o orçamento precisa ser mais enxuto, mais impositivo e mais transparente. Deputado, e na prática agora, né? O senhor citou essa reunião de hoje entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque há uma questão colocada, a decisão do Supremo e o passo seguinte que ainda não está claro. O que o senhor enxerga a partir de agora? Tem algum tipo de coluna do meio, algo que interesse ao Executivo, ao Legislativo e que, ao mesmo tempo, respeite essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Thaís, eu acho que a gente precisa respeitar o povo brasileiro, que elegeu o Congresso Nacional para fazer a lei orçamentária, está lá no artigo 166. A gente precisa respeitar a execução orçamentária, porque nesse momento já deve ter muito prefeito e governo de estado correndo atrás desse recurso e com dificuldade de pagar o custeio, principalmente na área da saúde, porque o dinheiro vem do governo federal, né, boa parte dele. Também a questão da segurança pública,
que o governo federal tem uma parcela grande de responsabilidade sobre isso, e está aí o país tendo muito problema com o crescimento da violência, e a gente não podemos levar o Brasil para um shutdown. Nós não podemos paralisar o Brasil por uma crise institucional. Então é preciso maturidade dos chefes de poderes, né? Eu acho que a conversa do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente Lula hoje vai ser importante. Acredito que até o final da semana a gente possa evoluir na construção de um texto que seja adequado a essa realidade e a gente possa, o mais rápido possível, retirar, né, essa decisão monocrática do Supremo para dar continuidade à execução orçamentária. Porque tudo que o Brasil não precisa nesse momento é de paralisia. Essa paralisia cria insegurança política, insegurança jurídica e insegurança dos investimentos. Um país em que você vê uma conflagração de poder entre a justiça, o poder legislativo e o executivo, qual é o investidor sério que vai estar nesse país? As empresas vão embora, né? E várias já foram embora. O Walmart foi embora, a Shell foi embora, a Esso foi embora, a Texaco foi embora, agora o Twitter está indo embora. Por quê? Porque não tem confiança no país para poder fazer investimento. A gente podendo trazer para o Brasil um data center do Twitter para ser uma referência no casamento da energia renovável com a diminuição da emissão de carbono, né, que está sendo mudado no mundo inteiro, na geografia do mundo, as empresas estão indo embora. Por quê? Porque não tem credibilidade para sustentar no país uma situação de equilíbrio. E a gente precisa agora de equilíbrio, precisa de maturidade. Deputado, como dar mais transparência, então, para tentar resolver essa questão? O que falta na avaliação do senhor? Como é que está a conversa para trazer mais dados sobre o destino do dinheiro que vai parar nas prefeituras e nos estados destinados pelos parlamentares? Pedro, com relação às transferências, todos os parlamentares têm a lista para onde mandou o dinheiro. Eu mesmo, quando o prefeito chega para mim, eu faço um ofício dizendo para o que é que você quer, como é que você vai executar. Então eu tenho lá, é a praça, é a escola, é o calçamento, é o saneamento, eu tenho lá no meu escritório, não tenho dificuldade nenhuma de encaminhá-las, se for necessário, se for solicitado. Com relação às emendas de comissão, aí é mais complexo. Por quê? Porque o presidente da comissão, no ano passado, tem que indicar para onde foi destinado os recursos e o presidente da atual comissão, nesse ano, tem que fazer esse encaminhamento. E aí ele vai ser responsabilizado pelo que foi decidido no ano passado, aí é mais complicado. Então, eu acho que a gente precisa criar um instrumento agora de como fazer com que haja o encaminhamento e o acompanhamento. Agora, em momento algum, Pedro, é bom que fique muito claro isso, se revogou o papel dos órgãos de controle. A CGU continua trabalhando na controladoria, o Tribunal de Contas continua trabalhando, fazendo o trabalho dele, a Polícia Federal continua fazendo o trabalho dela, a Justiça continua fazendo o trabalho dela, no que diz respeito à condenação, né, porventura, de algum gestor público que tenha desviado esses recursos. Então, a lei orçamentária desse ano não sustou, não tirou do contexto nenhum órgão de controle e nenhum tipo de fiscalização. Continua tudo normal. Então, o que é que precisa ser feito? Se é para dar nome aos bois, que dêamos o nome aos bois. Agora, o que a gente precisa é ter a clareza que ninguém pode paralisar o país diante de uma situação de relação entre os poderes. Deputado, a clareza do senhor na sua cabeça e também dos parlamentares, no sentido de que o que está em jogo não é transparência, não é nada disso, não é ética, não é dinheiro, o que está em jogo é poder. Né? Porque o que o Supremo fez foi devolver ao presidente Lula, abrindo portas para devolver ao presidente Lula o poder de escolher para quem liberar as emendas parlamentares, né? Exatamente restabelecendo aquele balcão de negócios que havia no passado, inclusive do qual se beneficiou, que foi muito usado pelo presidente Lula nos seus 2 primeiros governos. E ele se insurgiu contra essa independência, essa relativa independência em relação às emendas do Congresso Nacional, estabelecendo as emendas impositivas de liberação obrigatória, etc. e tal. E o Lula não gostou disso, não tem votos no Congresso e perdeu essa possibilidade de
digamos assim, convencer os deputados a votar em seus projetos através da pressão da liberação das emendas. Como fazer para resolver isso? Porque ou conversa inútil vai ser essa do presidente Lula com o presidente Arthur Lira, né? Porque os dois querem a mesma coisa. Querem a mesma coisa. Um quer quer que tudo volte a ser como antes, restabelecendo o balcão de negócios, e o presidente da Câmara quer quer preservar esse avanço aí do Poder Legislativo em relação à execução orçamentária das emendas. Essa questão de poder, como é que se resolve? Ainda mais com o presidente Lula, que não tem votos no Congresso, conseguindo essa aliança curiosa com o Supremo Tribunal Federal. Claro, Humberto, e feliz é o momento se a gente puder voltar ao toma lá da cá. O grande salto de qualidade de diminuir a subserviência do Poder Legislativo ao Executivo, que deu inclusive grandeza ao Parlamento, não vai retroagir, não vai ter retrocesso. Pode ter certeza disso. Então, diante dessa situação, eu tenho a convicção muito clara que o Poder Legislativo, conforme está na Constituição, tem a obrigação de elaborar a peça orçamentária e fiscalizá-la. Retirar do Poder Legislativo essa conquista, eu acho uma missão impossível, nesse momento, devido, inclusive, à situação política que o país vive. O país precisa se modernizar na governança. O Poder Executivo ele não é imperial, como foi no passado. Em 2014, a primeira LDO que criou a emenda individual impositiva, eu fui o relator há 10 anos atrás. Exatamente para construir, porque naquela época quem era deputado de oposição nem sequer empenhava as suas emendas. Houveram distorções, podem ter havido. Houveram mudança de postura, é natural que aconteça. Mas é natural também que haja uma evolução na governança. A governança hoje se dá num compartilhamento. A gente precisa também trazer responsabilidades para o parlamento sobre a execução e a eficiência desse orçamento. Então, nós não podemos continuar colocando recursos em programa de governo que não funciona. Nós não podemos estar desperdiçando o dinheiro público. A gente precisa harmonizar e priorizar programas que funcionem e funcionem bem. Nós, inclusive, na pressão do Executivo, eu fui o relator desse ano e coloquei um espaço, uma rúbrica, para o PAC, a RP3, que é só para a PAC, a pedido do governo. E que o governo tenha lá o seu recurso para executar o PAC. Agora, querer tirar do parlamento as conquistas que o parlamento teve e querer engessar o parlamento com a política do toma lá da cá, esquecendo, inclusive, o que aconteceu no mensalão, é um erro muito grave. Então, eu acho que essa conversa tem que ser uma conversa muito madura, né? Os presidentes têm que entender que há uma mudança na conjuntura política e na relação entre os poderes e que essa harmonia precisa ser construída. Está aí os países que resolveram suas crises com mudança de governo. O semipresidencialismo na França, em Portugal, né, deram aí uma qualidade de governança que não existia há tempos atrás. E as crises têm e são superadas com facilidade, sem jogar o país na paralisia que nós estamos jogando agora. Nós estamos criando um estado de paralisia. Está aí o Congresso já parando de votar matérias, está aí o Executivo com o recurso bloqueado, sem poder fazer a execução, e vai tomar onde? Vai tomar na porrada? Isso não existe. Né? Nós estamos numa democracia, e a base da democracia é o diálogo. E nós estamos dispostos a fazer o diálogo. Nós nunca nos negamos a fazer o diálogo. Agora precisa ter maturidade e entender que é uma mudança, inclusive, nas correlações de força entre os poderes. E, diante disso, não cabe ao Poder Judiciário se prestar um papel desse. O papel do Poder Judiciário é julgar caso concreto. Não é determinar política pública. Não é construir execução orçamentária. Ele tem que cuidar do orçamento dele e não do orçamento do país, porque o orçamento não é do Lula, não é do Lira e nem é do Flávio Dino e nem do Barroso. O orçamento é do Brasil. São milhões de vidas que precisam dessa execução orçamentária. É uma política econômica que se sustenta em função da credibilidade dessa política fiscal. E nós precisamos ter segurança com relação a isso. Precisamos ter maturidade com relação a isso. Então, eu acho um pouquinho diferente de você, Cláudio Humberto. Eu sou obrigado a ser otimista. O cara que saiu do sertão do Ceará,
e hoje está aí junto com vocês em Brasília, precisa ser otimista. Então, eu preciso ser otimista. Eu tenho que acreditar que nós temos capacidade de construir um diálogo e tirar o país da letargia, da paralisia que nós estamos sendo colocados. Deputado Danilo Forte falou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente. Deputado, obrigada, hein, pela conversa, pelo seu tempo. A gente aguarda os desdobramentos. Até uma próxima. É sempre um prazer. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Thaís. Obrigada.